Zacarias, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Está escrito assim: E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Veja bem. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Amém? Jesus, acrescente a bênção de tua palavra em nossas vidas. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Que o Senhor Jesus nos ajude neste momento, enquanto estamos aqui para ouvir da parte dele o conselho de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua fazendo as mesmas obras, os mesmos sinais, os mesmos prodígios e as mesmas maravilhas. Basta crermos. Estamos no tempo mais importante, no tempo mais sobressaliente aqui nesta terra, quando as Escrituras se cumpririam diante dos nossos olhos. A luz do entardecer tem brilhado para mim. Sim, sim. Existe uma Escritura, aqui ainda no livro de Zacarias, que diz que acontecerá que não será nem noite, nem dia, nem espessa escuridão, mas no tempo da tarde haverá luz. E o poeta escreveu dizendo: a luz do entardecer tem brilhado para mim. Sim, sim. Olhando as Escrituras, esta luz eu posso ver em mim. Mas quem é que pode ver? Um profeta nesta era? O mundo religioso que na confusão impera? Pode ver isto? Oh, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém? A luz do tempo do entardecer não será vista por muitos, porque enquanto os judeus estavam esperando em Deus o cumprimento da promessa da vinda do Messias, eles esperaram de uma maneira. Jesus veio na manjedoura. Está escrito no livro de Malaquias que para vós que credes no meu nome nascerá o sol da justiça. O mundo religioso estão aguardando o nascimento do sol da justiça. O sol nasce pela manhã. Só que eles não entendem que o tempo que nós estamos vivendo não é do nascimento do sol da justiça, é o tempo do entardecer, e neste entardecer viria a luz para o povo de Deus. Deixem eles esperando o sol da justiça. Este sol da justiça só vai brilhar depois da luz do entardecer que tem vindo, que é a mensagem do profeta, que tem vindo no tempo da tarde. Esta mensagem profética é a mesma que depois que o entardecer se entram noite adentro, à meia-noite ouve-se o clamor: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. É a mensagem que faz isto.
que desperta a noiva, que mostra que o noivo está vindo. Sim, este encontro que diz: e à meia-noite ouve-se o clamor, saí-lhe ao encontro, eis o noivo. Só para estes que pode se encontrar com o noivo, porque o seu caminho foi iluminado desde o entardecer, pela luz do Evangelho, da mensagem do dia. Só estes poderão ver o despontar de uma nova era, de um novo dia, o sol da justiça que virá após a meia-noite. Amém? Mas vamos cantar este corinho, todos vocês sabem, a luz do entardecer? A luz do entardecer tem brilhado para mim. Se brilhou para você, vamos cantar. A luz do entardecer tem brilhado para mim, sim, sim. Olhando as Escrituras, esta luz eu posso ver em mim. Quem é que pode ver um profeta nesta era? O mundo religioso que na confusão impera. Mas será um dia conhecido, nem dia nem de noite será. Mas acontecerá que no tempo da tarde luz haverá. A luz do entardecer tem brilhado para mim, sim, sim. Olhando as Escrituras, esta luz eu posso ver em mim. Quem é que pode ver um profeta nesta era? O mundo religioso que na confusão impera. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Mas acontecerá que no tempo da tarde luz haverá. Amém. Glória a Deus. Nem dia nem noite será. Este é o dia que nós estamos vivendo. Mas é um dia conhecido do Senhor. E se é conhecido do Senhor, os filhos do Senhor reconhecem esse dia, reconhecendo o dia e sua mensagem. Irmãos, muitas coisas nós não entendemos. Eu não entendo tudo, você não entende todas as coisas. Existem coisas que acontecem entre nós, entre o povo de Deus, mesmo dentro da igreja, que nós não entendemos. Você não nasceu para entender tudo que existe. E mesmo sem entender, você tem que aceitar as coisas que acontecem. Eu não entendo, mas elas aconteceram, elas existem. E nós só temos que observar e aprender com elas. Na mensagem Perseverança, o profeta de Deus, a partir do parágrafo 64, 65, ele diz: se Deus disse que haveria chuva nos dias de Noé, teria que chover, sem se importar se nunca houvesse chovido ou não. Não importa quantas provas científicas houvesse para Noé. Noé ouviu a voz de Deus e disse: vai chover. E nunca havia chovido sobre a terra, vê você? Quando ele levou Abraão para cima do monte, e ali lhe disse para sacrificar seu próprio filho, e quando Abraão estava com Isaque pronto, e o pequeno Isaque perguntou para Abraão, bem, era um tipo de Deus e seu filho, com suas mãos amarradas para trás, e ele disse: aqui está o fogo, aqui está a lenha, e assim por diante. Aqui estão as pedras, aqui está o altar. Mas meu pai, eu não estou vendo o sacrifício. E aquele velho pai, agora com cerca de 114 anos de idade, com um filho que ele havia esperado por 25 anos, através de dificuldades e assim por diante.
E como ele havia segurado aquela palavra de Deus que não morre, havia sido plantada em seu coração, ele iria ter seu filho de qualquer maneira. O que era ele? Ele era perseverante, ele sustentou aquela fé e estava pronto a sacrificar aquele garoto. Quando ele se preparou para tirar a vida do seu filho, um anjo veio, segurou sua mão, parou o cutelo, e ali estava um carneiro com seus chifres inclinados no deserto atrás dele. De onde veio aquele carneiro? Ele havia viajado por 3 dias, e qualquer homem naqueles dias podia andar facilmente 25 milhas, mais de 40 quilômetros. Eu ando 25 a 30, 40 quilômetros por aí, todas as vezes que vou caçar, ou fazer a ronda na floresta, ou facilmente ando essa distância. E nós chamamos, bem, aquele homem viajou por 3 dias, e então olhou para mais longe e viu um monte. Ora, bestas selvagens teriam matado o carneiro. E outra coisa, ele estava lá em cima no monte onde não havia água nem nada. Não é de admirar que chamasse o lugar de Jeová-Jirê. O Senhor proverá para si mesmo um sacrifício. Abraão sabe explicar como aquele cordeiro apareceu? Não, mas ele creu e sacrificou aquele cordeiro para Deus. Você não consegue explicar tudo. Você não consegue explicar tudo o que acontece, tudo o que vê, ou coisas que deixam de acontecer e gostaríamos que elas tivessem acontecido. Mas você acredita que estas coisas são verdade? O profeta de Deus enviado para esta era, ele disse que não entendia como este homem, Abraão, chegou a mentir, sendo ele um profeta de Deus. Ele disse: eu não entendo como este homem mentiu, sendo ele um profeta de Deus. Vocês lembram do caso? Ele disse: eu não entendo como um homem segundo o coração de Deus, como Davi, matou a um homem para ficar com a sua esposa. Como isto aconteceu? Ele disse: também não entendo como o grande Sansão, um homem separado por Deus com um dom nazireu, ele rasgou o leão, matou 1000 homens, destruiu a seara dos filisteus, no entanto chegou a cair aos pés de Dalila, de uma prostituta. Entregou o plano de Deus, o que Deus tinha dado para ele, a sua força, entregou nas mãos daquela mulher. O profeta disse: eu não entendo. Ele também disse que não entendia como Deus pôde separar 365 dias, separou meses e anos de um lado, separou noites de um lado, dia de outro. Ele disse: eu não entendo como ele fez isto. Sem entender nenhuma destas coisas, ele disse: porém eu entendo o que é a graça de Deus. Eu entendo o que é a graça de Deus. Se o homem não entender a graça de Deus, ele torna dela uma desgraça em sua vida. Porque, de acordo com as Escrituras, os homens que chegaram a falhar, a tropeçar e até mesmo a cair, e receberam a dádiva do perdão de Deus, cumprindo-se aquilo, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Cumprindo-se então a outra Escritura que ele disse: se você for infiel, mas eu vou permanecer fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Muitas pessoas, usando destas Escrituras, dizem que pode viver qualquer classe de vida ou fazer qualquer classe de coisa e mesmo assim ser perdoado. Ora, para que estas coisas sejam barradas em nosso meio, na nossa mente, no nosso coração, para que não demos lugar aos desejos da nossa carne, procurando nos acobertar com os versículos das Escrituras, também foi deixado bem escrito que aquele que peca voluntariamente já não há sacrifício pelo pecado, porque ele já sabia, sabe que é errado, sabe que não pode fazer, mas diz: Deus é bom, Deus perdoa, Deus faz isto, Deus é bonzinho para comigo. Então, quando isto acontece, a graça já não tem efeito sobre aquela pessoa. Por quê? Porque ele abusou da graça de Deus.
Ele abusou da graça e da misericórdia divina. Não que a graça tenha esgotado, mas que ela estabelece um limite para o ser humano. E quando o homem, por si mesmo, por sua própria escolha, cruza a linha da graça e da misericórdia, ele rompeu aquela barreira e para ele ou para ela restará apenas o juízo, o julgamento. Mas antes dele cruzar aquele caminho, Deus o advertiu. Aí o profeta pregou a mensagem intitulada: Deus não chama o homem a julgamento sem antes lhe advertir. Vem? É isto que acontece. Você pode ser uma mulher iletrada, um homem sem entendimento, uma pessoa simples, mais simples da terra. Mas se você tem recebido a revelação divina, você compreende o que é a graça de Deus e o que ela oferece para você. De acordo com as Escrituras, a graça é a pedra de coroa. A graça é Deus mesmo. Veja, enquanto muitas pessoas estão procurando ainda estão procurando entrar em outra era, na era da pedra de coroa, nós encontramos no livro de Apocalipse 7 eras da igreja. 7 eras. De acordo com a Bíblia, de acordo com a revelação divina e de acordo com a história da igreja gentia na terra, nós estamos vivendo na 7ª era da igreja, a era de Laodiceia. Para esta 7ª era, Deus tem enviado então o seu 7º e último mensageiro. Pessoas bem intencionadas têm pego todas as Escrituras, feito um retrocesso geral e estão ensinando que tem uma outra era, que é a era da pedra de coroa. E para esta pedra de coroa, Deus também teria um outro mensageiro. Isto fere toda a Bíblia, porque de acordo com todas as Escrituras, nós encontramos apenas o candelabro com 7 lâmpadas acesas, ou os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E de acordo com Apocalipse, capítulo 1, o fundo musical está muito alto, para vocês que estão no controle aí da emissora, e de acordo com Apocalipse, capítulo 1, essas 7 lâmpadas correspondem aos 7 mensageiros. Os 7 mensageiros. Não haverá o 8º. E para aqueles que estão esperando a era da pedra de coroa, veja bem que estamos em outra era, o mensageiro da era de Laodiceia, ele disse em uma de suas mensagens: nós estamos na pedra de coroa. Vem? Já fechando a porta para que ninguém pense que virá uma outra era futura, porque isso chocaria com as Escrituras. A graça de Deus é Deus mesmo em atuação. A graça de Deus é a pedra de coroa. Foi o que nós lemos aqui no livro de Zacarias, capítulo 4. Capítulo 4. E falou e disse ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Respondeu o anjo e disse: não sabes tu isto? Eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação. E que aclamação é esta? Graça, graça a ela, a esta pedra de coroa. Amigos, Deus é soberano. Veja aqui, Deus é soberano. Se Deus disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós, e Deus está vivendo no meio do seu povo, aqueles que verdadeiramente são o seu povo, então esta soberania está sobre o seu povo, a soberania de Deus. Ela está sobre o seu povo, sobre a sua igreja. A soberania de Deus precisa estar sobre mim e sobre você. Esta soberania de Deus, ela tem que estar de acordo com Gênesis e Apocalipse, porque ambas são a mesma coisa. Deus não é diferente daquilo que é sua palavra. Não pode ser. Esta soberania de Deus estava sobre Sansão. Esta soberania estava sobre Davi. E estava sobre Abraão também. Agora você vê o privilégio que tinham estes homens diante de Deus. Porque eles usufruíram da soberania. E muitas vezes sem pedir, sem estar correndo atrás dela.
Quando Davi disse, eu sou um homem morto, Deus disse, aqui está a soberania para te ajudar nisto. Você não vai perecer, você não vai morrer. Mas ele disse, eu estou morto, eu estou perdido, eu estou acabado. A soberania foi lá e o recolheu. Ele, sentindo o peso do passo errado que ele tinha dado, ele começou então a clamar a Deus por misericórdia, dizendo, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-nos a alegria da tua salvação. Ele foi o homem privilegiado, porque ele alcançou graça, através da soberania. Veja outro homem, um homem como Sansão. Ele era temido pelos seus inimigos, temido pelos seus adversários. Os filisteus o respeitavam. E sabe por que Sansão passou pelo que passou? Porque ele sofreu a maneira que sofreu? Justamente porque ele foi para um lugar onde ele nunca deveria ter ido. Quando você vai para um lugar que você não tem autorização para ir, você não tem o livre acesso, não tem o passo liberado para você ir, você vai sofrer as consequências. É a mesma coisa quando você efetua uma mudança. Quando você faz uma mudança sem Deus estar naquilo. Quando o homem, uma mulher realiza um casamento sem Deus estar naquilo. Quando você faz um negócio que Deus não está abençoando aquilo. Você sai então do terreno de Deus. Você passa então a não ter aquela cobertura, porque Deus, ele vai até ali e diz, olha, até aqui eu estou com você. Se você cruzar esta porta, se você cruzar este caminho para o outro lado, você vai caminhar sozinho dali por diante. Agora, cruzamos, ultrapassamos todas as portas, fazemos tudo o que queremos fazer e queremos que Deus ainda continue conosco, não é? É assim, queremos que Deus ainda continue abençoando, sendo que ele disse, eu estou pronto para abençoar, estou pronto para ajudar, porque ele disse, eu sempre tenho repetido isto, para a igreja, para os meus ouvintes, que aquilo que Deus disse, meus ouvidos não estão tapados para não ouvir, nem minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, mas é a vossa iniquidade que faz a separação. Quer dizer, você ultrapassou o limite, ultrapassou a linha. Então quando, veja bem, Sansão ultrapassou aquele limite, ele foi indo. Qual é teu segredo, Sansão? Ele disse, me amarre com as cordas assim, assado, e pronto. Foi indo até que ele cruzou o limite. Ele não teve como voltar mais atrás. Confessou o que era, qual era o problema, confessou qual era o segredo de Deus na sua vida. E desde que ele confessou aquele segredo de Deus, quem ouviu fez mau uso dele. E é o que acontece muitas vezes conosco. Temos algo para fazer, temos algum trabalho para realizar, temos um grande plano para realizar, e não conseguimos guardar aquilo por um dia ou 2 dias, ou esperar o momento certo de falarmos. Falamos antes, talvez até buscando ajuda, buscando conselho, falamos na hora indevida, e desde que falamos aquilo, e aquilo era um bom projeto, serviria de uma grande ajuda para você, para a sua família, para a igreja, o diabo, a partir do momento que ele ouviu, ele vai trabalhar com tudo que pode para atrapalhar teu plano. Todas as portas do inferno estarão abertas para tentar te atrapalhar, porque você falou aquilo. Quando um homem está na linha de dever para com Deus, não tem nada que possa segurá-lo, nada, nenhuma porta ficará fechada para ele. O profeta irmão Branham, ele disse, eu amo ir a um lugar, para que quando eu ponha ali o lugar, eu possa dizer, Deus me colocou aqui, Deus me enviou aqui. Disse, eu gosto demais quando eu saio de um país para o outro e Deus diz, vá e pregue para aquela nação. E quando eu chego e piso naquele terreno e eu ponho os pés ali e sei que Deus já está ali me esperando, porque foi Ele que me enviou, Ele disse, não, nada me barra, nada ficará de frente de mim, porque eu chego ali como embaixador celestial. Oh, que coisa bonita, né? Eu chego ali como embaixador de Deus. Veio? Em uma das reuniões, quando ele visitou a Índia e tudo, e ali ele encontrou ali os feiticeiros, ele foi ameaçado pelos feiticeiros. Enquanto ele estava pregando, enquanto ele estava fazendo a sua campanha, naquela grande tenda, os feiticeiros indígenas, indianos, eles começaram a cortar penas com tesouras, veja bem, simples penas. Eles começaram a cortar com tesouras, a soprar elas para o ar e chamar a tempestade para atrapalhar a reunião do profeta. E a tempestade veio.
viu? E a tempestade veio. Você diz, eu não acredito nessas coisas. Isso não existe. Não existe? Se você não acredita nestas coisas, mesmo que você está dizendo que o diabo não existe, que ele não é real. E o que o diabo vai tentar a humanidade pensar é assim. O diabo está fazendo de tudo para que as pessoas achem que ele não existe. E existem doutrinas, tradições, ensinamentos que dizem que o diabo é só um pensamento ruim. Bem, existem ensinamentos por aí que explicam para as pessoas que o diabo é apenas um mau pensamento, alguma coisa assim. E eu estou dizendo para vocês neste momento que o diabo é real como você é real. E ele fará tudo para que as pessoas pensem apenas que ele é um mau fluido, ou alguma coisa assim, ou um mau pensamento. Não, o diabo é real. E se você acha que estas coisas não existem, você também está lavrando sua sentença, dizendo que Deus também não é real. Vem? Dizendo que Deus então é só um pensamento bom, ou é a bondade que você faz. O diabo é tão real quanto que Deus é real. Esta é a razão que você vem para a igreja. É por isso que você ouve a palavra, porque existe um céu para se ganhar e o inferno para nos livrarmos dele. Você pode não entender como acontece todo este processo, assim como a mãe, a pequena jovem que está se tornando uma mãe, ela não sabe como acontece todo o processo da gestação, ela não entende de genética. No entanto, ela sabe que se o germe de vida se encontrou com aquele óvulo e aquela vida está se gerando, ele vai se formando célula sobre célula até que aquela vida brote, tem que vir ao mundo. Assim como você veio, você consegue explicar isso? Não, você não explica, mas no entanto acontece e é real. Estas coisas são reais. Então veja bem, os feiticeiros começaram a cortar apenas com a tesoura e soprar chamando a tempestade. A tempestade veio e a tenda subia e baixava, a tenda subia e baixava. A tempestade estava para destruir toda a reunião, para levar embora a grande tenda armada, onde a grande multidão estava ouvindo o profeta de Deus. E os irmãos, os cooperadores, chegaram e disseram, irmão Branham, o que vamos fazer agora? Ele disse, quietai-vos, vamos ficar quietos. Levantou suas mãos, repreendeu o príncipe das potestades do ar. E, tal como está acontecendo neste momento, o sol voltou a brilhar e os feiticeiros tiveram que ficar envergonhados. Porque ali estava o mesmo Deus que repreendeu o mar e veio grande bonança. Amém? Aí está. Veja, quando o diabo sabe que Deus tem deixado um homem, quando o diabo sabe que Deus deixou de tratar com o homem, com a mulher, com aquele filho, aí ele procura fazer com aquela pessoa o que ele bem entende, porque ele sabe que o caminho está livre para ele. Enquanto Deus estava trabalhando com Sansão, o diabo não teve poder sobre ele. Os filisteus, ia falando dos feiticeiros, mas os filisteus, eles nunca tinham conseguido dar risada de Sansão. Não, eles tinham medo. E Sansão foi juiz para o povo de Israel por muitos anos. Não lembro agora a data exata, mas se você ler no livro dos Juízes, talvez tenha sido por 40 anos. Creio, foi muitos anos que Sansão reinou ali como juiz, como dirigente político, espiritual também, no meio de Israel. E os filisteus tinham medo, os inimigos do povo de Deus tinham medo de Sansão. No entanto, a partir do momento que Deus deixou de trabalhar através de Sansão, o diabo aproveitou, cegou seus olhos, fez dele escravo, fez com que ele moesse ali aquele velho moinho diante de todos, enquanto eles adoravam seu Deus pagão e vendo o homem de Deus naquela situação. Que vergonha para o homem de Deus, que Deus o tinha usado, tinha trabalhado com ele, através dele tinha feito sinais, prodígios e maravilhas, e por um deslize, por 15 minutos de prazer, ele estragou tudo, deixou tudo de lado, e deixou que o inimigo prevalecesse, que o diabo risse na cara do povo de Deus. Que vergonha! Isto que sirva de exemplo para nós. Mas tem uma coisa, os filisteus, eles não sabiam que Deus tinha dado mais uma chance para Sansão. Deus agiu de graça e de soberania com aquele homem, porque na realidade ele reconheceu a sua miséria e estava ali com os olhos vazados, vem,
E ele reconheceu que tinha errado e quis pagar com a sua própria vida pelo erro que ele cometeu. Muitas vezes cometemos determinados erros e queremos que as pessoas nos compreendam através de nossas desculpas e começamos a dizer que a carne é fraca. Ora, isto não justifica, porque a minha carne é fraca, isto quer dizer que eu tenho que vigiá-la. Se a sua carne é fraca, aí você já sabe que ela é o que professam as pessoas. Você sabe, irmão, a carne é fraca. Você sabe, irmã, a carne é fraca. Se você sabe que a sua carne é fraca, então comece a vigiá-la com o seu espírito, que ele é forte. Foi o que Jesus disse: o espírito está forte, mas a carne não aguenta, ela é fraca. Então que ela seja vigiada pelo espírito, porque a corrente só vai quebrar justamente onde o elo é mais fraco. Justamente onde o elo da corrente estiver fraco, meio ruído, quando você esticar aquela corrente, ele vai quebrar justamente ali. Então é tempo de trocarmos os elos que estão rompendo-se. É tempo de procurar saber em nossas vidas aonde, quais nossos pontos fracos, nossos defeitos, ao invés de deixarmos as pessoas verem. Se arrependeu amargamente e disse: olha, eu quero morrer junto com esses filisteus, Senhor. Me dá apenas uma chance, uma única oportunidade. Veja bem, esta única oportunidade que Sansão pediu a Deus foi justamente a graça de Deus para com ele. Porque pela última vez Deus o usou. E ele selou a sua vida, selou o seu testemunho ainda servindo a Deus. Oxalá isto possa acontecer com os meus ouvintes, vocês, quantas pessoas que me ligam, que telefonam, e às vezes em prantos, apenas por ouvirem um hino que tocou em seus corações, e são pessoas desviadas há mais de 15 anos, 10 anos, 8 anos, que dizem: eu estou afastado dos caminhos, eu estou afastado da palavra, aconteceu problemas na igreja, e eu me afastei. Ora, tudo que temos que dizer é: volte para a palavra. Que Deus te dê uma chance como deu Sansão. Nem que esta única chance seja para que você morra, mas que você morra selando seu testemunho como filho de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. Mas, irmãos, uma pessoa sem a revelação nunca entenderá a graça de Deus. Sem a revelação das Escrituras, você não compreende como Deus fará estas coisas. Porque aquilo que você julga errado, completamente errado pelo julgamento humano, Deus pode pegar aquilo e usar futuramente, esfregar na cara do diabo. Vê? Nós precisamos entender estas coisas também. Temos estudado tanto tempo, há tempos atrás, o assunto sobre poligamia. Ainda vamos tratar desse assunto futuramente. E temos visto que não foi algo que Deus trouxe para a igreja, para o seu povo. Foi a semente da serpente que trouxe a poligamia, através de Lameque, um dos descendentes de Caim. No entanto, aquilo trouxe. E Deus, então, depois de ter condenado a geração do dia com o dilúvio, mesmo assim, depois do dilúvio, ele permitiu que aquilo que veio de lá ainda continuasse no meio do povo, porque o seu plano seguiria, e estava lá na frente, e ele veio trabalhando com seus homens, aperfeiçoando, até que chegou o tempo que ele disse: daqui para frente, basta, daqui para frente já não segue mais. Aquilo foi trazido até aqui. Deus então queria mostrar como foi o pecado original. E que não foi uma fruta, que não foi uma maçã, que não foi nada disso, que o pecado original foi realmente o ato sexual entre Eva e a serpente. Discorde disso quem quiser discordar, mas sem a revelação você nunca vai ver isto nas Escrituras, uma vez que ela está escrita através de símbolos, através da simbologia bíblica, e através de mistérios que só seriam revelados quando o sétimo anjo estivesse na terra para revelar o segredo dos 7 trovões, contido na abertura dos 7 selos. Vem? Aí está. Paulo vem e diz assim, nas Escrituras: irmãos, porventura há injustiça da parte de Deus? Ele diz: de maneira nenhuma, não há injustiça da parte de Deus. Olhe para Sansão e você vai ver que ele se tornou um joio, um caído, um desprezado, um apóstata. No último dia Deus disse: olha, eu vou te resgatar, mas você vai morrer, você vai pagar com a sua vida. E fez. Veja Davi, pelo natural,
ele era um joio, ele derramou sangue inocente. Nos seus dias, ele não descansou com a espada na mão, viveu em guerra. No espiritual, era um homem segundo o coração de Deus. Eu explico? Não. Você explica? Não. Isto é graça, isto é soberania. Agora, eu quero lembrar uma coisa para vocês agora. Como posso eu dizer que Deus é soberano e que você, lá na sarjeta, lá no pecado, lá na imundícia, lá na licenciosidade, e eu digo que está tudo bem com você porque Deus é soberano? Ora, essa soberania de Deus que está sobre o povo, que está na igreja, ela precisa ser usada de uma outra maneira. Porque você não sabe, nós não sabemos, veja, ai daquele que abençoa algo que Deus amaldiçoou, ou ai daquele que amaldiçoa algo sobre o qual está a bênção de Deus. Você sabe? Não, você não sabe. Mas você está aqui nesta terra para aceitar, para compreender, ser compreensível, ser amoroso uns para com os outros, interceder, orar pelas pessoas, orar uns pelos outros. Se você sabe que alguém está em dificuldade, está em problema, você ora por aquela pessoa, você intercede por ele, você intercede por ela, vem? E pede a Deus que use de misericórdia, mas essa soberania é dele. É ele que diz: eu sou soberano. É eu que cuido de tal pessoa. Eu posso olhar e dizer: Senhor, eu não consigo ver. Porque o profeta de Deus, o vidente, que tinha visão de longo alcance, ele olhou para uma mulher lá no bar, junto com aqueles homens, bebendo, mal vestida, uma Jezabel pintada, uma senhora já de idade naquela situação, e ele disse: Senhor, por que não faz uma coisa dessa, uma vergonha dessa da face da terra? No entanto, na hora, Deus mostrou para ele uma visão, e ele viu toda a terra com aquele véu, aquela grande mancha de sangue, e disse: está vendo esta mancha de sangue? Está aí também por você. Por isso que eu não vejo seus defeitos, seus pecados, porque eu só olho para você através do sangue derramado. A mesma situação está ela, eu a vejo através do sangue. Agora, você pode ver isso em mim, em você, nas pessoas? Olhamos uns para os outros, por mais que queremos olhar da melhor maneira, mas quando olhamos, nós temos nossa visão natural das coisas, só vemos falhas e defeitos uns nos outros. Agora, Deus não olha para você como eu te olho. Deus não olha para mim como você me olha. Deus não olha para as pessoas como nós olhamos. Ele primeiro, antes de olhar para este mundo, quando Deus olhou para a terra e viu que não havia nenhum justo, ele não pode suportar tal coisa. Então ele mesmo veio, se fez carne, derramou seu sangue, e o sangue está aí como uma cobertura. E agora Deus só olha para, ele consegue olhar para esta terra através do sangue derramado. E deu um tempo, deu um espaço de tempo, 7 eras da igreja, a plenitude dos gentios. Durante este tempo, Deus estaria olhando para esta terra através do sangue derramado. E aqueles que aceitassem este sangue, estes sacrifícios, e eles foram expulsos do jardim, Deus poderia ter intervido ali, ter destruído o diabo, o plano de Satanás. No entanto, o que é que ele fez? Ele fez uma roupagem, ele matou o cordeiro do sacrifício, vestiu aquele casal e os expulsou do jardim. Vocês vão ser expulsos, mas vão cobertos. Oh, glória! Ainda bem, né? Vocês vão ser expulsos do jardim, mas vocês vão cobertos. Aquilo era um símbolo. Aquilo era um símbolo. Sem essa cobertura, não importa se você está na igreja ou fora da igreja, no jardim ou fora do jardim, sem a roupagem divina, você está nu diante de Deus. Esta é a era de Laodiceia. E rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não tem a roupagem de Deus, não tem a roupagem da palavra, não tem vestiduras brancas para cobrir sua nudez. Deus poderia ter intervido no jardim, mas ele não fez aquilo, porque ele tinha seus atributos que viriam ser expressados com o tempo. E o profeta de Deus veio justamente no final, agora na era da Odisseia, para mostrar estas coisas, para que a noiva de Cristo possa compreender
a soberania de Deus que está estendida sobre o seu povo. Amém? O que é soberania? Soberania. O que é isto? É a autoridade suprema. Soberania. Autoridade suprema. Poder supremo. Que ninguém pode discutir as decisões. Bem? Quando Deus toma uma decisão, aquela é a melhor que há. Amém? Você diz, eu não entendo essas coisas. Eu não entendo isto. Também não entendo. Tudo que temos que fazer é crer e aceitá-las. É aceitar estas coisas. Não devemos ensinar uma coisa que nós não cremos. Se alguém te faz uma pergunta e você não sabe respondê-la, será melhor então ficar quieto e procurar alguém que entenda. Este é o ministério da noiva e muitas pessoas têm confundido qual é o ministério da noiva de Jesus Cristo hoje. O profeta de Deus para esta era pregou uma mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo. Veja, nos dias de Jesus, eles ouviram a Jesus e não agiram de acordo com o que ouviram. Vem? Porque não reconheceram que aquilo era verdade para o dia. Esperando o Messias, lendo nas sinagogas, Deus meu, por que me desamparaste? Eles ouviram Jesus clamando isso na cruz. Vem? Sim, mas não aceitaram. Não puderam entender que aquilo era o cumprimento. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, hoje tem se cumprido essas escrituras. Eles ouviram? Ouviram, mas não reconheceram que aquilo era o cumprimento para o dia. E por não reconhecer, não agiram de acordo com o que ouviram. Este é o ministério da noiva de Cristo hoje, escutando, reconhecendo e atuando de acordo com aquilo que escuta. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras dessas profecias, porque o tempo está próximo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém? Este é o ministério da noiva. Sim, meus amigos. No livro de Samuel, 2 Samuel, nós vamos ler aqui uma escritura rapidinho. 2 Samuel, capítulo 18, para que não fique apenas com as minhas palavras, vamos sempre ler também uns versículos das escrituras, porque os ouvintes também devem estar com suas bíblias, com canetas, para anotar alguma coisa que sempre falamos. 2 Samuel, aqui está, capítulo 18, deixe-me ver se eu anotei certo, 18, versículo 19, vamos ver aqui, 18, versículo 19. Veja bem, aqui fala sobre Davi sabendo da morte de Absalão e chora amargamente. Presta atenção nessas palavras. Então disse Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr. Pare um pouco agora que eu quero fazer uma retrospecção para vocês. Desculpe, a palavra não é bem essa, mas é mais ou menos assim. No versículo 9 diz, Absalão fica suspenso de uma árvore e Joabe mata-o. Vocês sabem, Absalão era o filho de Davi, que se rebelou contra o reino e fez um reinado paralelo, e foi aquela coisa toda. E ele foi perseguido e seus cabelos eram muito longos, e ele se pendurou na árvore. Joabe, que era o líder nos exércitos de Davi, foi quem o matou. E Davi precisava saber de alguma notícia, e foi convocado ali os homens para levar a notícia da morte de Absalão para Davi. No versículo 19, agora é o que nós estamos lendo, você encontra Ahimaás querendo ser o mensageiro, porque ele tinha ouvido o que aconteceu e ele queria agir. Então disse Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Você sabe que para cada tipo de mensagem tem um mensageiro específico? Vocês sabiam disso? Para cada tipo de mensagem tem um mensageiro específico. Bem? Por isso que Deus, para a sua igreja, ele levantou 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são doutores nas escrituras. Bem? E não adianta um querer fazer o trabalho do outro.
Bem, se a sua igreja diz eu não acredito em pastor, não há pastor para esses dias, por favor, tenha amor às suas almas e saia desse lugar, porque Deus envia pastores para pastorear seu rebanho. Se você, eu estou falando agora para pessoas, para religiosos, religiosas, se você está em um lugar onde é ensinado que não há profetas para esses dias, tenha amor pela sua alma, tenha responsabilidade pela sua alma diante de Deus e saia desse lugar, vá para um lugar onde se crê que Deus envia profetas, porque profeta vem para corrigir o povo. E se a sua igreja diz que Deus não envia mais profeta para esses dias, é porque ela diz que não precisa de correção, vem? Aí diz, mas eu escuto lá correção todo dia, toda noite. Que correção é essa? Quanto mais corrige, as pessoas se tornam pior, vem? Quanto mais corrige, mais as mulheres continuam tomando lugar dos homens na igreja. Que correção é essa? O profeta, a correção que ele traz não é fora das escrituras. A correção que o profeta traz é levando o povo para a Bíblia e fazendo o povo reconhecer a Bíblia para o momento. Como hoje, como Deus falando hoje. Por isso que o profeta é a boca de Deus. Bem? Mas para cada tipo de mensagem tem um mensageiro específico, e aquela mensagem vale para aquela época, como aquele homem, o quinto mensageiro, Martinho Lutero, ele trouxe a mensagem de justificação para aquele dia, bem? Mas depois que passou a era da igreja de Sardes, já não era mais a mensagem de justificação. Por isso que Deus levantou um outro mensageiro, John Wesley, trazendo a mensagem da santificação. Passou a era de John Wesley, já não era mais aquela mensagem, era agora a era dos dons, do pentecostais derramados sobre o povo. Mas aquilo ainda não era tudo, porque Paulo disse, me mostre todos os dons e eu te mostrarei um caminho mais excelente. E este caminho mais excelente é Deus vivendo no seu povo através de sua palavra. É o povo crendo na palavra, vivendo a palavra a tal ponto que se torna a palavra. A tal ponto da igreja ter o poder da palavra falada, de falar e trazer as coisas à existência. Assim como Deus disse no princípio, haja luz. Assim como aconteceu no ministério de Cristo, assim como aconteceu no ministério de William Branham, e acontecerá também no ministério da noiva que virá em totalidade para ela, antes do arrebatamento. Vem? Vocês entendem o que eu estou falando? Mas aí está, hoje não levarás as novas, porque é morto o filho do rei. Versículo 21, de 18 de 2 Samuel. E disse Joabe a Cusi, vai tu, e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. Não tinha telefone, não tinha fax, não tinha internet nesta época. Tinha que correr mesmo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês. Mas a mensagem tinha que chegar. Versículo 22. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, porque o primeiro mensageiro que tinha a mensagem foi correndo falar. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Que coisa, não é? Quantos que não têm mensagem conveniente, mas querem ser mensageiro? Bem, veja o tipo de sua mensagem. Veja a mensagem que trazem, se combina com as escrituras. Fazem porque querem fazer, né? Ontem eu estava lendo um jornal gospel, onde está ali anunciando o ministério de uma grande missionária, creio que é brasileira, parece que é brasileira, tal, ou nasceu por aqui, mas está fazendo grande sucesso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aquela coisa toda. As pessoas estão sendo curadas, libertadas com sua pregação, e todas estas coisas. Agora, a decepção no dia do juízo não vai ser para a prostituta, porque ela já sabe que a vida dela está fora de Deus. Mas a decepção será para estas pessoas que estão fazendo alguma coisa para Deus, contrariando a vontade perfeita de Deus. Deus permite, porque aí está a segunda vontade de Deus, a vontade permissiva. Ela está fazendo um grande trabalho evangelístico de cura, libertação e pregações. No entanto, se ela realmente fosse usada pelo Espírito Santo, não pelos dons espirituais, mas pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, esse Espírito Santo a levaria esta missionária para a palavra, e ela viria lá, não permite que a mulher ensine, nem use de autoridade, esteja a mulher calada na igreja, porque não lhe é permitido falar. Que Espírito Santo é esse que não leva essa missionária para as Escrituras, e vê que Deus nunca levantou a mulher para dirigir seu povo? Me desculpem, mas é a palavra, é as Escrituras, e eu seria um falso profeta, um falso pregador, se não anunciasse todo o conselho de Deus. Veio? Mas vamos aqui,
Vamos aqui. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. Então você quer fazer, né? E Joabe disse: corre. Quer fazer? Faz. Ah, mas Deus me levantou para pregar o evangelho e tal, e Deus tem minha bênção. Então faça, corra, faz carreira, trabalhe, faça isso, faça aquilo. Vamos ver o final. Mas que final é esse? Porque você já pode ver o final adiantado. Deus já adiantou para nós qual é o final destas pessoas. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos chegarão naquele dia dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isto, fiz aquilo, curei enfermos, expulsei demônio, fiz sinais, prodígios e maravilhas. E lhe direis abertamente: apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Que iniquidade eu pratiquei, Senhor? Eu preguei, eu visitei os hospitais, eu preguei grandes mensagens. Muitas pessoas se converteram. Sabe o que acontece? Muitos se converterão e serão salvos. E quem achava que estava fazendo grande trabalho será decepcionado naquele dia. Vem? Do mesmo jeito que Deus usou a jumenta para falar com Balaão, Ele pode usar qualquer tipo de pessoa, mas o seu plano será cumprido até o final. E Deus trabalhará até o final com o seu plano original. Se o diabo infiltrar qualquer coisa no meio, ele vai pensar que está atrapalhando. Deus vai pegar aquilo e fazer daquilo uma ajuda. O diabo depois vai ficar com a cara arrasada, porque ele terminará no lago de fogo, junto com todos aqueles que foram enganados com suas astúcias. Seja o que for, disse Ahimaás, versículo 23, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho na planície e passou a Cuzi. Vem? O mensageiro que tinha corrido primeiro foi ultrapassado. Aí você diz: mas veja, ultrapassou, e agora? Está vendo? Eu não falei? Está vendo? Deus está abençoando. Está abençoando? Deixa correr, deixa ir em frente, deixa fazer. Deixa fazer, tem condições. Tem pés mais fortes, não é? Se alimentou mais, tinha mais condição de fazer a obra, então faça. Seja o que for, deixa eu correr. E Ahimaás correu pelo caminho da planície. Quem sabe o outro estava subindo e descendo morro pelo caminho correto, né? Mas esse disse: eu vou ultrapassá-lo, que eu vou chegar primeiro diante do rei. E foi pela planície. Deixa pegar em atalho, deixa pegar. Vamos pelo caminho que Deus nos mostrou. Amém? E Davi estava sentado sobre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. O que saiu primeiro vinha atrasado, não é? E disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Vem? Presta atenção. O correr do primeiro, pelo correr, está outra mensagem. Só pela maneira dele correr, de longe a sentinela já sabia quem era. Aí vamos lembrar do comportamento, como você fala, como você grita, como você canta, como você ora. Você está mostrando quem você é. Pela sua carreira, pelo seu correr, ele já estava dizendo quem ele era. Então disse o rei: este homem é de bem. Ahimaás vem correndo, este homem é de bem, então virá com boas novas. Só porque é de bem, não é porque tem boas novas não, viu? Não é só porque tem cabelinhos brancos, é que é ancião de respeito, é pessoa de responsabilidade. Não, senhores. Ora, mas temos que respeitar os mais velhos. Mas eu digo uma coisa para vocês: nunca esqueci de algo que eu li em algum lugar, dizendo assim: não se deve respeitar as pessoas só por causa dos seus cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem. Vem? Não se deve respeitar as pessoas só por seus cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem. Vocês sabem disso. Então veja bem, preste atenção nisto agora, antes de concluirmos aqui. Então este homem é de bem, virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás, e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o mancebo, com Absalão. E disse a Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. O que é isso?
A boca foi travada? Foi esta a mensagem que ele veio trazer? Ele não saiu de lá para dizer que Absalão tinha morrido? Por que chegou agora a gente só viu um grande alvoroço? É isso que muitos vão dizer diante de Deus. Eu fiz um grande movimento, fiz um grande alvoroço, mas a real, aquilo que foi ordenado a fazer e a dizer, estas pessoas não terão, porque suas bocas serão travadas, porque não foram ordenados ou ordenadas por Deus para fazer tal trabalho. Então, veja bem, e eis que vinha cozir. Veja bem, o versículo 30, né? Ele disse assim, o versículo 29, eu vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. E disse o rei, vira-te e põe-te aqui. Então, virou-se e parou, cansado, a língua de fora, né? Correu para quê? Não tinha nada para trazer, estava vazio. E eis que vinha Cusi, e disse Cusi, anunciar-se-á ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cusi, vai bem com o mancebo, com Absalão. E disse Cusi, seja como aquele mancebo, os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Aí está, ele deu a mensagem, e o rei entendeu que algo tinha realmente acontecido. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, porque a mensagem foi entregue, a mensagem era dura, hein? Meus amigos, Deus, quando Ele faz a sua obra, Ele faz da maneira que só Ele pode fazer, porque Ele é soberano. Esta é a mensagem para a noiva, vá e diga. Esta é a mensagem para todo evangelista, vá e diga. Esta é a mensagem para o pastor, para o profeta, vá e diga. Vai e anuncie a palavra de Deus, vai e anuncie todo o conselho de Deus. Agora, tem alguém para ouvir esta mensagem? Tem alguém aí do outro lado, receptivo, com o seu coração aberto para entender o vai e diga da noiva de Cristo, dos 5 ministérios de Cristo? Tem alguém disposto a ouvir? Então aqui estamos nos últimos dias. Deus está advertindo de um grande tremor de terra, que Ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão e minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir a estes choques, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E queremos suplicar-lhes, a mensagem da hora está suplicando, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, o qual, como fiel pastor, salvá-los-á, e cuidará de vocês, e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima alegria. Este é o apelo profético, este é o apelo do pastor, este é o apelo evangelístico, este é o apelo de quem é mestre nas Escrituras. Deus está advertindo a este povo que Ele tem enviado a mensagem, tem enviado um profeta para restaurar todas as coisas, e aqueles que tiverem acobertado com a mensagem do dia, esses estarão debaixo do pavilhão do Senhor. Como disse Davi, me encobre, me esconde sobre os teus pavilhões quando vir a grande tempestade, Senhor. A tempestade está vindo, a mensagem está aí, dizendo, anunciando para todos que o tempo está próximo, que é tempo de se converterem e aceitar o Evangelho como ele é, e serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o quanto antes, ouvinte amado, em sua vida, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no seu batismo, que é Senhor Jesus Cristo, como disse o apóstolo Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos colocar de pé, meus queridos. Amigos ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, você pode fazer por e-mail ou por carta. Para aqueles que ainda insistem em escrever carta, você pode fazer para Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07 910 970, Francisco Morato, São Paulo. Por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com
ou radionif@hotmail.com. Estamos à sua disposição. Acesse nosso site na internet www.doutrinadamensagem.com.